Galera, chegamos aos 500 mil inscritos e eu só tenho a agradecer vocês. Valeu mesmo, pessoal. Bora continuar essa escalada e chegar aos 550 mil. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo para batermos a meta de 4.006 likes. E agora, bora lá. O anime começa com uma fortaleza flutuante que surgiu do nada a 10 mil metros do chão, dando início a uma guerra sem fim entre humanos e monstros. Pra sorte da humanidade, os Guardiões do Dragão, com seus Rangers azul, verde, rosa, amarelo e vermelho, vão enfrentar o nefasto exército de monstro para dar um basta nessa batalha terrível que vai fazer parte do confronto semanal de domingo, que há 13 anos atrai uma multidão para os seus eventos. Apesar de todo o seu poder e prestígio, os Rangers vão ter que tomar cuidado com a arma secreta do exército dos monstros, portanto precisam entrar nesse confronto sem clima de já ganhou. E por falar nos nossos heróis, o Guardião Vermelho é o primeiro a aparecer para cumprimentar os fãs enlouquecidos. Como sempre, o líder da Força Ranger é simpático com todos que buscam um autógrafo ou uma foto, e é esse homem fantástico a quem todos confiam o futuro da humanidade. Enquanto o exército de monstros reúne suas forças na gigantesca fortaleza flutuante. Na entrada para o evento, dois apresentadores abordam o garoto que atravessava o corredor em direção ao espetáculo, dizendo que se ele está ciente dos riscos, mas ainda assim quer assistir ao show, deve seguir em frente por conta própria. O rapaz olha em volta para as dezenas de propagandas e anúncios usando a imagem dos guardiões e acha exagerado esse aviso de risco, porque há anos que não tem acidentes com civis. Apesar disso, a mulher informa que faz parte do protocolo fazer esse aviso. Então o jovem comenta que os dois parecem jovens demais para estar na Força Ranger. O apresentador diz que qualquer um pode se juntar a eles, porque os Rangers estão sempre à procura de sangue novo, ao passo que entrega um panfleto da organização para ele. O garoto olha para o papel com uma certa descrença, e a garota acrescenta que realmente é fácil fazer parte da equipe, mas que ser igual aos guardiões é algo completamente diferente. Segurando a mão do jovem, ela diz que só depende dele, afinal. Com o aviso dado, o jovem começa a subir a escada e atravessa a passagem subterrânea até chegar no primeiro distrito de Amanogawa. O público está distraído nos arredores do estádio, até que o exército de monstros finalmente se materializa dentro da arena com suas forças repugnantes. Na linha de frente, os lutadores conhecidos como Sombras, liderados pelo temido tigre Uitora, a torcida vaia e xinga os inimigos enquanto jogam dezenas de latas na cabeça deles, até que chegam os heróis do dia pro delírio da plateia. Repleto de confiança, o Guardião Vermelho anuncia que essa terra é dos humanos e que não vai permitir que esses monstros façam o que quiserem. Em seguida, os Guardiões do Dragão enlouquecem a multidão com sua pose clássica quando a luta está prestes a começar. Entretanto, eles vão ter que enfrentar o terrível Uitora, um monstro nascido de todos os rancores coletivos dos tigres desse mundo, que promete punir os habitantes desse planeta da forma que eles merecem. Para começar, ele vai fazer todos os animais terem listras de tigres e vai transformar esse mundo no caos absoluto. Então, ao causar o pavor dos humanos presentes, o tigre monstro ordena que suas sombras ataquem. Um lutador se aproxima de uma mãe com sua filha pequena, porém Suzukiri consegue evitar o pior com seu sabre de luz e pede para o Sakurama levar os espectadores para um lugar seguro. Com sua fúria, o Uitoma mostra seu poder e isola os Guardiões Vermelho e Amarelo a vários metros de distância. Confiante, ele pergunta se é só isso que os Rangers têm a oferecer, enquanto o Vermelho assume que esse é o monstro mais forte que ele já enfrentou. Para não deixar barato, o Verde arremessa uma pedra gigantesca no inimigo, que não dá conta de segurar uma rocha daquele tamanho, e é esmagado pelo Guardião, que se vangloria enquanto sua imagem passa no Zeppelin do estádio. Apesar disso, o Uitora retorna das cinzas dando gargalhadas, então todos percebem que talvez os Guardiões precisem usar o artefato divino para destruir esse inimigo. Se sentindo invencível, o monstro começa sua transformação Tora e vira um mini truck da Mitsubishi dos anos 90. Para enfrentar todo esse poder, os Rangers se abraçam e formam a linha média, reunindo forças para bater de frente com um caminhão a 110 km por hora. Apesar da brilhante estratégia, todos são arremessados violentamente ao redor da arena, e a multidão, que antes fervia de esperança, começa a temer pela vida dos seus heróis. Uma criança grita para os Guardiões do Dragão não desistirem, e o Vermelho anuncia que enquanto tiver alguém para proteger, eles vão levantar, não importa quantas vezes. Com isso, o Ranger começa uma pose de ataque, e as sombras recuam de medo ao perceberem que o artefato divino vai ser usado. Um dos lutadores aconselha que eles usem a estratégia clássica de voltar para a fortaleza e se reconstruir assim que eles dispararem o detonador do dragão, e outro tá ansioso pelo discurso de perdedor. Já o Uitoma tá preocupado porque não ensaiou o que dizer ao ser derrotado, mas logo
logo os guardiões já estavam prontos para lançar o sopro do dragão. Os sombras entram em desespero, porém o lutador D cansa de toda essa encenação patética e se coloca na frente do disparo. Logo no momento crucial da luta, o Guardião Vermelho anuncia os comerciais. Uma hora antes do confronto, os monstros estavam batendo cabeça na fortaleza flutuante, porque não tinham nenhuma ideia do monstro que iriam construir para essa semana. Um deles desiste de tentar e cochila, enquanto o rádio anuncia que a batalha está prestes a começar. Os sombras ficam de olho para ver se conseguem tirar alguma ideia para montar o monstro, mas nada de útil estava sendo dito. Pelo contrário, a apresentadora dizia que os monstros tinham uma arma secreta, o que é mentira. Além disso, ela fala que essa batalha já dura 13 anos, mas na verdade a fortaleza flutuante foi dizimada no primeiro ano junto com seus líderes. Mas para servirem de atores, os sombras foram poupados e estão vivos até hoje. Nesse instante é anunciado que o Guardião Vermelho já tinha chegado no estádio, então o lutador G bate no peito e assume a responsabilidade de criar o monstro da semana, uma criatura super forte e de shape trincado. Porém, o lutador A diz que ideias abstratas não causam um impacto permanente, por isso esse monstro tinha que ter algum tipo de tema. Com essa discordância, os sombras começam a entrar em desespero porque estão ficando sem tempo. Então a lutadora L pede calma pra rapaziada e desenha um gatinho fofinho para enfrentar os Rangers, convicta de que o público vai adorar. No entanto, o lutador A perde as estribeiras e grita que o monstro tem que fazer as crianças chorarem de medo para gerar uma comoção quando ele for derrotado. A desenhista pensa em criar um leão, até que o lutador D finalmente entra na conversa e aconselha que um tigre seja criado, porque segundo ouviu dizer, tigres e dragões são culturalmente entendidos como rivais, e isso seria o simbolismo perfeito para enfrentar os guardiões do dragão. Diante disso, um colega promete arrancar o lençol do lutador D na hora de dormir, porque ele já tá coberto de razão, e espera que o público compre essa ideia de rival mortal, ainda que eles percam toda a semana. Apesar disso, o lutador D tá cansado de toda essa história de derrota combinada, e tenta levantar seus companheiros para eles buscarem a vitória dessa vez. Caso contrário, eles nunca vão conseguir completar sua missão. Olhando um pro outro, os outros sombras se perguntam que missão seria essa. E então o D revela que é dominar o mundo, porque mesmo depois da morte dos líderes, o objetivo continua o mesmo. Entretanto, apesar do discurso inflamado, seus parceiros de crime dão risada com toda essa motivação abobalhada, ressaltando o quanto isso só podia ser coisa do D, até que o lutador se revolta contra os colegas e cai pra cima deles. Depois de ver o colega levar uma surra, o lutador F pede pro D baixar um pouco a bola, senão vai acabar batendo as botas com essa loucura. Porém, o D ainda tá revoltado com todo esse conformismo dos sombras diante de tanto humilhação semanal, mesmo que o F acredite que eles perderam no momento em que seus líderes foram derrotados. Agora só resta serem instrumentos dos guardiões, e não podem deixar o público descobrir que é só encenação, porque essa é a condição da trégua. Indignado, D finge aceitar, enquanto os outros se mobilizam para construir o tigre com uma cópia da enciclopédia animal que os Rangers deram. O lutador Z se oferece para ser o tigre, então visualiza a enciclopédia para se inspirar e iniciar a longa transformação no chefão falso. Apesar de ficar parecendo uma hiena marombada que foi atropelada por um trator, os lutadores aceitam por estar em cima da hora. D comenta com F que faria bem melhor que o Z, porém não tá de plantão hoje. Além do mais, ele não se ofereceria para ser o chefe só para ser ridiculamente derrotado no final. Então, olhando um enorme cristal que girava pelo ar, F conta que durante o último confronto de domingo, ele viu um pequeno habitante da superfície na sua frente, e ao invés de humilhar o Sombra como qualquer um faria com o inimigo, o garotinho disse pro F fazer o seu melhor. Ao escutar aquilo, por mais que não fizesse sentido, o F não se sentiu tão mal. Naquele dia ele percebeu que não se importa em perder, porque sua função é entreter o público, mesmo que eles não saibam que é tudo uma encenação. Com essa fala conformista, D fica ainda mais irritado, e toda essa revolta acarreta na sua atitude ficar na frente do disparo dos Rangers. Depois da explosão, o locutor anuncia com entusiasmo que o mundo foi salvo pelos Guardiões do Dragão mais uma vez. De dentro da fumaça, D afirma que os sombras são de fato imortais, porém ainda sentem dor, e não são meros bonecos para atuarem como uma farsa nesse teatrinho dos Rangers. Toda semana é a mesma coisa, portanto D adoraria trazer um elemento diferente para esse espetáculo batido. Vendo o Sombra que restou, o Guardião Amarelo comenta que não foi o combinado, enquanto o Verde ressalta o quão idiota é esse lutador de ter ficado ali. A Rosa manda o Sombra voltar para a fortaleza enquanto ainda há tempo, porém o D tá determinado a acabar com esses jogos falsos. Dentro da sua cabeça, ele tá despertando um ataque poderoso e veloz, mas na realidade ele tá correndo na direção dos inimigos que nem um idoso embriagado.
quebrado. Diante disso, o vermelho toma a frente e usa seu charme para dizer que esse lutador parece um oponente formidável pela sua ousadia. Nessa hora, Dave é a criança que o F falou mais cedo, e ela estava motivando o monstro a seguir em frente a fazer seu melhor. Apesar disso, o resto da multidão mantinha um desprezo de sempre pelos sombras, então o D promete que vai tirar esse sorriso da cara de todos. No entanto, D é jogado de volta para a realidade no instante seguinte, quando o Ranger Vermelho diz que ali não é o palco onde essa laia de monstros pode brilhar, e que eles devem se contentar com essa posição de perdedores. Então, ele corta o lutador no meio, e na sequência os outros guardiões desintegram ele com o canhão. Dentro da fortaleza flutuante, F conta com 999 derrotas em 999 batalhas, e repara que o D não voltou até agora. Um colega comenta que é normal de vez em quando alguém fugir por não aguentar essa realidade. Enquanto isso, D se materializava de novo em outra parte da cidade, dessa vez conformado que os pobres sombras não são capazes nem mesmo de serem os vilões. Mas isso não faz ele desistir de acabar com a escravidão dos seus iguais. Durante sua fala, uma pele humana envolvia seu corpo até ele ganhar a forma de um garoto. E esse garoto vai até a Suzukiri alegando que quer ver o campo de batalha de um lugar mais alto. A garota concorda que o estádio é uma ótima vista e pergunta o que o rapaz achou da luta do último domingo. Ele responde que foi incrível conhecer os guardiões de perto e que um dia quer ser como eles. Por isso, ele considera a ideia de fazer a prova de recrutamento. E enquanto a Suzukiri comenta que ele parece animado, D olha pro céu e promete exterminar seus inimigos. Logo é explicado pelo rádio que a onda de aplausos despertou uma onda de poder dentro dos sombras. Por isso os guardiões do dragão são mais necessários que nunca para manter a terra a salvo. Os sombras, que por sua vez possuem uma história bem mais profunda do que se imagina. Voltando atrás na história, a luta da humanidade contra os monstros começou quando a fortaleza flutuante apareceu, e com seus corpos imortais, os monstros atacavam sem piedade. Mas ainda assim os humanos nunca perderam. Um ano depois do início dessa guerra sangrenta, o artefato divino foi criado, e com ele os monstros finalmente poderiam ser destruídos, confirmando a hegemonia humana nesse conflito. Voltando ao presente, a seleção de novos Rangers continua a todo vapor, e o Guardião Vermelho tenta motivar os candidatos a terminar as 10 voltas que faltam ao redor do ginásio. No meio disso, D continua mantendo seu disfarce, enquanto questiona o que aconteceu com o cabelo daquele cara mais alto. Olhando em volta, D sabe que nenhum desses candidatos faz ideia de que tudo é só encenação, mas isso não é problema dele. Afinal, seu foco é ir atrás dos 5 Rangers que estavam presentes quando seus mestres foram dizimados naquele dia. Depois do teste, o lutador D vai até o quartel-general dos Guardiões do Dragão e pergunta para a recepcionista se eles estão presentes. Porém, ela diz que não. Quando ele ia perguntar o motivo, Sakurama chega por trás do lutador e se diz empolgado por ver que o rapaz veio fazer a prova. Por isso sente orgulho de ter convidado um novo colega. Logo surge também a Suzukiri dizendo que o Sakurama ficou empolgado com a presença do novo amigo, mas que isso não garante que o garoto vai passar nas provas. Porém, Sakurama dá um incentivo a mais pro D ao esfregar seu rosto no dele num chamego inconveniente, causando rachaduras no corpo frágil e mal feito do lutador e ameaçando revelar seu disfarce. Olhando atentamente essa cena, Suzukiri dá a impressão de que notou algo estranho, mas ela apenas chamou o humano recém-formado para almoçar com eles, e com isso D acha que os habitantes da superfície são ingênuos demais. Enquanto isso, na fortaleza flutuante, os lutadores que ficaram firmes no esquema de encenação se enfrentam num clássico jogo da velha, até que os guardiões vermelho e azul chegam em busca do lutador rebelde. O vermelho tenta tranquilizar os servos, dizendo que todos são parceiros de trégua, porém o azul assume um papel mais intimidador, dizendo que o assunto é grave por causa da traição de um dos monstros. O Ranger acha que todos podem estar envolvidos, mas um deles explica que o lutador D resolveu agir sozinho. Sendo assim, o azul mandou revoltado aparecer, porém explicam que o D nunca mais voltou da última luta. Ainda assim, o humano acha que os demais podem estar acobertando o dissidente, portanto planeja fazer o lutador da frente pagar por isso. Porém o vermelho afirma que todos ali presentes compartilham da mesma mágoa pela traição do lutador D, que é o único responsável por tudo isso. Quando o azul compreende, o vermelho acrescenta que os Rangers e os monstros são parceiros há mais de uma década, portanto eles tomaram medidas de segurança para evitar que casos assim se repitam. De agora em diante, Aran Rekiro, do 3º Rank Júnior do Esquadrão Azul, e Shintahuri, sênior do mesmo esquadrão, ficarão de vigia dentro da fortaleza flutuante. Todos os monstros ficam abalados e receosos com a decisão, porém o lutador C decide se rebelar contra os tiranos, porque a fortaleza é deles e eles também merecem privacidade. Com isso, o Ranger Azul destrói a cabeça dele, que logo se regenera, porém o guardião avisa que da próxima vez não vai permitir que o monstro se recupere. Sendo assim, o lutador A se curva para evitar novos problemas e se rende em nome dos outros monstros. Diante disso, o Ranger Vermelho lembra os subordinados que os fracos devem ouvir os fortes e não revidar. Dessa forma, eles acabaram de dar um novo passo à paz mundial, e todos aqueles que se oporem a isso sofrerão as consequências, pagando com a
a vida assim como seus mestres fizeram naquele dia fatídico. Logo observando de longe, o lutador F decide que não pode agir de forma estúpida com seu amigo D e pretende viver em desonra para não ser morto, mas se pergunta se realmente é só isso que ele realmente pode fazer diante de tanta tirania. Nesse intervalo, o lutador D entendeu que era preciso comer com o garfo na mão esquerda e a faca na direita. Enquanto Suzukiri explica que os Guardiões do Dragão não costumam ficar no QG, e sim em seus respectivos quartéis espalhados pela cidade de Amanogawa, porque segundo Sakurama, os deveres de um Ranger não se limitam ao extermínio de monstros, mas também incluem atividades de limpeza e resolução de conflitos junto da polícia, por exemplo, e por essas e outras que a população ama tanto os Rangers. Diante de toda essa aclamação, Day comenta que o povo vai odiar saber que as lutas sempre foram um mero teatrinho, mas logo se arrepende de ter soltado essa fala na frente dos Rangers. Porém, Suzukiri acha que se trata de um vídeo que lançaram recentemente na internet contestando a veracidade das batalhas, então D puxa essa narrativa pra si pra abafar seu vacilo. Ainda assim, dessa forma ele descobre que os dois não fazem ideia da realidade. Nesse momento, a mãe e o garoto que foram salvos no último evento agradecem o ato de bravura dos Rangers, enquanto o garçom serve um doce por conta da casa. Diante de todo esse reconhecimento, Sakurama comenta olhando pro D que nem todos entendem a importância dessa organização, mas que ele tem orgulho de fazer parte da Força Ranger. D imagina que ele de fato deve amar, porque ganhar comida boa de graça com todo mundo te babando o dia inteiro não deve ser lá tão difícil. Então os Rangers decidem se retirar para começar as tarefas da tarde no quartel vermelho, e D grava esse nome na cabeça. Depois, ele chama o molequinho para ver a foto que o garoto tirou com todo mundo, olhando de perto pro rosto do Sakurama, enquanto se lembra das palavras do Ranger vermelho sobre os monstros serem fracassados. D se transforma no garoto ruivo, assustando a criança, mas convencendo o garçom, que acredita estar ali Sakurama em pessoa. Mais tarde, no quartel do Esquadrão Vermelho, D tenta se adequar à sua nova pele e tenta não cometer nenhuma gafe. Mantendo a calma, ele precisa convencer a garota de deixar ele entregar a carta pessoalmente ao Ranger Vermelho, porque daí ele poderá usar a faca que esconde na bolsa. Após conseguir colocar as mãos na carta, o falso Sakurama espera Suzukiri se identificar como membro do Esquadrão Amarelo para ganhar a permissão de entrada. Enquanto o portão se abre, D se questiona se finalmente conheceria o rosto do Ranger Vermelho. Ao entrar, ele fica confuso sobre um monte de gente com o mesmo uniforme, por isso busca ajuda da parceira. Porém, um membro do Esquadrão Vermelho questiona quem é um pirralho sem cor ali dentro, ressaltando o fato do Sakurama ser um Ranger independente. D explica que tem assuntos a tratar com o Guardião Vermelho, e o homem alega ser o próprio. Então, D prepara para sacar sua faca, porém Suzukiri acaba com a graça ao revelar que na verdade ali é o Tokita, veterano do 3º Esquadrão. Tokita responde que isso não muda o fato de que um dia ele vai assumir esse cargo, e logo comenta que o Hibiki Sakurama tá bem estranho hoje. Para tentar manter naturalidade, D chama o homem de Tokita-san, mas não é assim que ele costuma chamar o veterano. Mas antes do vermelho explodir, Suzukiri interfere e termina a discussão, porém manda seu parceiro devolver a carta. Assim, ela dá pro Tokita entregar, dizendo que essa é uma ótima missão pro futuro Guardião Vermelho, e o palhaço se envaidece, chamando a garota pro esquadrão da sua cor. Suzukiri comenta que prefere a liberdade no trabalho que os amarelos dão, porém Tokita argumenta que os vermelhos são especialistas em exterminar monstros, e que esse deveria ser o sonho de todo Ranger. Em seguida, ele pergunta se Sakurama concorda, e D reconhece cada rosto ali presente de batalhas passadas. Antes do lutador poder responder, a parceira amarela chama ele para ir embora, e o monstro disfarçado consegue partir daquele lugar ameaçador sem ser descoberto. No caminho para fora do quartel, D admira sua concentração naquele momento delicado, porque ele sabe que aqueles Rangers são poderosos. Falando nisso, de repente, D se depara com um pôster que revelava o nome do Guardião Vermelho, Sosei Akabane. Ainda por cima, o Guardião em pessoa surge diante dele e para no corredor ao ouvir seu nome ser mencionado. D não acredita que um homem tão importante simplesmente saia desfilando por aí, e vê ali uma oportunidade de ter sua vingança. Porém, mais uma vez, sua companheira puxa ele por achar que o comportamento estranho do garoto é idolatria excessiva. Antes de ir embora, D elogia Akabane pela última vitória, mas alerta que nunca se sabe os truques desprezíveis que os monstros podem usar. Dito isso, o guardião elogia a nova geração de calouros e se vai, e pouco depois, Suzukuri comenta com Sakurama que suou frio quando ele falou com o guardião. Como o rapaz não deu bola, ela parte direto ao ponto e pede a faca que ele tem guardada na bolsa. Sem saída, ele tenta justificar o motivo de ter a faca, porém Suzukiri
D corta o lutador antes de qualquer coisa e revela sua verdadeira face. D entra em desespero, mas curiosamente, a Ranger afirma ter tentado acobertar o monstro o dia inteiro, apesar dos vacilos que ele deu no quartel vermelho, ainda mais tendo a péssima ideia de avançar contra o guardião dentro do quartel dele. D pergunta quem é essa mulher, e ela afirma ser sua inimiga. Dito isso, o lutador tenta reagir, porém ela destrói o monstro a cada tentativa dele. Depois de várias derrotas, ele pede para os dois sentarem um pouco para conversarem. Então Suzukiri oferece um trabalho conjunto, porque ela também deseja exterminar todos os Rangers. Nesse momento, o Real Sakurama chega alertando sobre o monstro nas proximidades, e D, que voltou à sua forma humana a tempo, fica surpreso pelos Rangers terem esse tipo de problema, sendo que hoje não é domingo. Assim que Suzukiri recebe as informações, ela se vira de volta pro monstro, porém ele já tinha desaparecido dali. Logo vemos que o lutador F resolveu bater no peito e se rebelar contra o sistema, mas diante do Esquadrão Vermelho, ele lembra que não faz ideia de como poderia reagir àquilo sozinho. D luta por espaço na multidão até encontrar seu amigo correndo dos Rangers, até que Tokita acerta a cabeça do fugitivo e pede pro peixe pequeno parar de se restaurar à toa. Dito isso, F promete voltar pro seu devido lugar, já que não encontrou quem queria. Porém, Sosei Akabane não disse em nenhum momento que o monstro poderia sair dali impune e planeja fazer do fugitivo um exemplo para os outros monstros. Usando seu poder de transformar, o Guardião Vermelho assume sua armadura de combate e saca o artefato divino, lamentando que o monstro não quis ouvir o que ele acabou de dizer na fortaleza flutuante. Sendo assim, o Guardião promete trazer a morte verdadeira e definitiva para aquele ser imortal, então invoca a Salamandra Dragão Vermelho através do artefato. Antes de ser morto, o lutador já imaginava que isso fosse acontecer, afinal, ele é só um humilde monstro. Pelo menos agora ele entende o motivo do D ter se rebelado, porque mesmo com os aplausos da multidão, no fim do dia os lutadores continuam sendo uma escória escravizada. Após seu último pensamento, a técnica suprema Yamata no Orochi tinha pulverizado o lutador F. Mesmo depois da morte, o espírito de F teve a chance de pedir perdão ao amigo D, porque ele lutou e perdeu. No entanto, comparado aos últimos 13 anos sem sentido, hoje ele se sentiu bem até seu último suspiro. Enquanto isso, D observa a fumaça da explosão tomando conta do ambiente. Observando a cena da tragédia, Sakurama questiona assustado que tipo de artefato divino é esse, porque é diferente de qualquer um antes visto. Atento a tudo, D se lembra de 12 anos atrás, quando os Rangers subiram na fortaleza flutuante para avisar os lutadores que os líderes deles não estão mais vivos. Portanto, eles têm duas opções: continuar lutando até um Ranger cair ou fazer um acordo para se juntar com eles. Na opinião do Ranger Vermelho, humanos e monstros deveriam se unir para coexistirem. D fica irado com essa recordação e sai andando sem dar satisfação. Então Sakurama vai atrás para ver o que está acontecendo. De forma surpreendente, o Ranger lamenta pela morte do lutador, caso D conhecesse ele. Então D se vira e pergunta que papo é esse. Sem cerimônia, Sakurama alerta que os monstros não têm chances, por isso pede pro D desistir do que quer que ele esteja planejando. D questiona como o Ranger descobriu tudo isso, e ele explica que escutou a conversa dele com a Suzukiri enquanto se escondia. Segundo o Ranger, mesmo que a luta continue, a justiça vai prevalecer e a derrota do mal virá. Isso revolta ainda mais o lutador D, que quer saber que justiça é essa, onde os monstros estão sendo escravizados há 12 anos para atuar numa farsa idiota, e promete não largar a mão do seu objetivo de destruir essa instituição corrupta dos humanos. De repente, Sakurama levanta o papel de admissão e avisa que D passou no teste de recrutamento. Portanto, finalmente se tornará um Ranger. Segundo a filosofia Ranger, o mundo de fato é injusto, mas nós todos podemos mudar ele por dentro, de forma justa e honesta, para criar uma sociedade onde humanos e monstros convivam em paz absoluta. Após seu discurso, o jovem estende a mão pro D para concretizar essa harmonia, que recusa o cumprimento e deixa claro que eles dois são inimigos. E antes de desaparecer dali, diz que Sakurama não leva jeito para ser Ranger. De qualquer forma, D não pode enfrentar o sistema sem ajuda, portanto procura Suzukiri, que imaginava que o monstro voltaria para ela em algum momento. Orgulhoso, D deixa claro que só veio descobrir como derrotar os Rangers e que depois vai excluir a garota sem pensar duas vezes. Então ela mostra que não se comove com esse discurso marrento ao cortar o monstro com uma faca de cozinha. Ainda por cima, ela ameaça denunciar ele caso continue insistindo em ser tão teimoso e arrogante. Então quando D baixa a bola, ela informa que a chave para derrotar os Rangers está nos artefatos divinos. Existem 5 deles, que são itens de transformação para guardiões do dragão e dão poderes de ilusão ao usuário capazes de destruírem monstros imortais. A força Ranger pode parecer forte, mas ela é dependente dos 5 melhores membros, e um toque no lugar certo pode desestabilizar toda aquela estrutura. De toda forma, D lembra que os guardiões são sempre bem protegidos, então não é como se eles pudessem ser pegos desprevenidos enquanto dormem. Por outro lado, Suzukiri ensina que em determinado momento, os guardiões deixam de lado os artefatos divinos no confronto de domingo, porque eles não podem levar as armas reais para uma encenação. Dito isso, logo o lutador D se esforçava para imitar a aparência do Ranger Vermelho, e Suzukiri
Suzukuri questiona por que os monstros não fizeram isso antes para espionar os humanos. E como o lutador tá demorando muito, ela pede para ele se transformar numa cadeira. Com isso, D se estressa e manda a mina deixar ele em paz. Então ele explica que é capaz de imitar os seres da superfície, habilidade que pode mudar os rumos desse conflito. Em algum tempo, D já tava a cara do Sosei Akabane e invadindo o território inimigo. Com Suzukuri dando instruções pela escuta, ele ouve que deve seguir até uma escada direita da passagem. D questiona como ela sabe disso, e ela responde que isso pode ser chamado de intuição feminina. Como a garota evita de responder todas as perguntas importantes, D pergunta se por acaso ela tá com os Rangers, não entendendo o motivo dela ajudar os monstros, que são sempre escorraçados pela humanidade. Então ela pergunta de volta se ele já assistiu a algum drama adolescente qualquer, onde o clichê é juntar a garota nerd sem graça com o bonitão marrento da escola, e mesmo que exista concorrência no meio do filme, no final os dois sempre acabam juntos. Suzukuri se sente mal porque os protagonistas sempre vencem, e por isso ela quer ajudar os monstros. Essa comparação patética irrita ainda mais o D, mas a única ajuda que ele tem é esse indivíduo que cospe as niras. Portanto, a parada é bola pra frente e nada mais. Encontrando em seguida Rangers vermelhos de escalão mais baixo, D repara no prestígio que o Akabane tem dentro do regimento, e sente um gostinho de vitória conforme todos acreditavam que ele era o guardião. No entanto, quando D alcançava a escada mencionada, um pequeno monstro parece atento aos passos do lutador disfarçado, que deveria encontrar o artefato divino ao fim da escadaria. Porém, tudo que ele vê é Shun Tokita, surpreso com a volta rápida do guardião. D argumenta que veio usar o artefato para se transformar de novo, então Tokita abre caminho, apesar de sentir o cheiro de farsa pairando no ar. O palhaço comenta que é impressionante o guardião tá disposto a enfrentar aquela ralé toda semana, mas que qualquer motivo é o bastante para matar os monstros, e logo Suzukuri tenta fazer o lutador se manter focado na missão. Mesmo irritado com as falas, D consegue abrir a porta e incentiva Tokita a manter a mesma mentalidade. Uma vez dentro da sala sigilosa, D acha muito irônico que o artefato divino esteja exposto como se fosse uma vassoura nas lojas americanas, por isso considera que seja uma armadilha, mas arrogantes do jeito que são, os Rangers não veem os monstros como ameaça, portanto ele pega a arma enquanto jura fazer os inimigos se arrependerem dessa prepotência. Entretanto, Tokita retorna e dá um disparo na cabeça do suposto Akabane, atraído pelo cheiro suspeito do chefe. D comenta com o cachorro farejador que se fosse o vermelho verdadeiro ele teria morrido, mas Tokita tem um bom ponto, se fosse o vermelho verdadeiro, ele jamais cairia nesse ataque surpresa. Como não tem saída, D ameaça atacar o Ranger, porém ele dispara na cabeça do monstro a cada passo que ele dá, mantendo o lutador sem reação. Apesar da visível superioridade, Tokita sente calafrios com o poder de regeneração dessa criatura, mas é exatamente o medo de morrer que cria a necessidade de se desenvolver, segundo o Ranger. Por isso os humanos se mantêm no topo sem qualquer sinal de ameaça dos patéticos monstros, que até hoje são subjugados como escravos. De tanto atirar, Tokita quase perde o fôlego com satisfação, enquanto D quase perde a cabeça de tanto ter que restaurar ela. Com o lutador caído, o humano pega o artefato para transformar aquele monstro em estampa de camisa. D questiona se qualquer um pode usar essa bugiganga, coisa que Tokita não sabe, mas que está disposto a descobrir nesse momento. Sendo assim, D implora por sua vida, o que surpreende o humano de certa forma, mas não é só súplica que o lutador tem para mostrar. Ao mostrar uma cinta repleta de dinamites, D convence o Ranger a ter empatia e largar o artefato para ter uma conversa civilizada. Porém, como Tokita sabe muito bem, monstros não morrem, então detonar um explosivo não vai fazer do D um kamikaze, mas faz do Tokita um ensopado de carne humana. Por fim, D coloca um fósforo aceso perto do pavio para sentir no Ranger o medo da morte que ele tanto ama, e quando Tokita tenta lutar por sua vida, o lutador mete um taco de golfe no processador do palhaço, que sangra como qualquer homem até levar um segundo golpe. Quando continuava seu caminho pelas tubulações de ar, Suzukuri elogiava essa força desconhecida do lutador, a cada segundo como se ele fosse uma criança depois de comer tudo do prato, e D já tá de saco cheio dessa atitude petulante da mulher. Pelo menos ele chega no terraço com um artefato divino, como planejado, mas algo que estava fora dos planos era a presença do Guardião Vermelho. Portanto, D pede para ele ficar fora do caminho, porque tem monstros na arena para ele vencer. No entanto, Akabane prefere lidar com esse monstro que tá na frente dele agora, mas não sem antes do lutador D resistir com as armas que tem. O Guardião brinca diante da resistência ineficiente do monstro, mas D não desiste até elevar sua insistência a outro patamar, quando derruba uma reserva de água gigantesca com seu braço que parecia fora de batalha. Se lembrando dos bons tempos de beisebol, Akabane aplica um home run na esfera enorme e joga ela pro espaço, e com o cano que
que usou de taco, ele arranca o braço do monstro que segurava o artefato. Desse joga prédio abaixo para recuperar a arma que pode virar o jogo, porém teve que deixar seu braço cair para salvar a chance de vitória. Akabane elogia a persistência do inimigo, mas enxerga que ele não serve nem de ator coadjuvante em encenação de vilão. D acha que tá indo bem demais para ser visto como um lixo, porém o guardião solta uma risada e conta que não faz sentido matar um monstro à toa longe das câmeras e do público, por isso essa luta tá rendendo tanto. Falando nisso, logo um helicóptero da emissora de TV chega no local para transmitir a perseguição do vermelho ao monstro fujão, e agora que milhões de pessoas acompanham a luta, o Ranger pode descer o sarrafo sem massagem. Pra surpresa de todos, Akabane sente a lesão sofrida pelo monstro tigre na semana passada e se torna vulnerável, até que o resto dos guardiões do dragão surgem para salvarem o dia. Eles perguntam se o vermelho tá bem, mas na verdade ele só tava encenando para a chegada triunfal do seu time. Com todos apostos, Akabane faz o discurso de sempre sobre a união dos Rangers para salvar a humanidade do mal, enquanto o amarelo se alegra por ser o último monstro antes de voltar para casa. Já a Guardiã Rosa questiona se não é o mesmo lutador da semana passada se rebelando de novo, e por mais que o vermelho não tenha certeza por todos serem iguais, ele decide matar o inimigo por via das dúvidas com o artefato divino. Porém, os outros Rangers acham que apelar sempre para essa arma já tá ficando repetitivo, e por fim o verde tem uma ideia diferente pro desfecho desse espetáculo, e ao invés de exterminar o oponente, ele oferece que ele seja capturado, porque seria um desperdício eliminar um talento tão grande. As emissoras transmitem a surpresa com a empolgação, mas como o monstro recusa a proposta no ato, o vermelho também não demora a ordenar a morte do adversário. Por fim, o Ranger azul manifesta o artefato e faz D virar uma bola de ar que se vai com o vento. Enquanto voa pelos ares, D se lembra do seu camarada F, baixando a cabeça pros Rangers, e por isso grita que o Akabane pelo menos vai se lembrar dele. Porém o guardião responde que não, e explode o balão com um estalar de dedos, enquanto faz sua pose da vitória junto do resto dos guardiões do dragão. Com o fim da luta, o líder dos guardiões vai recolher o artefato, enquanto reflete que realmente precisa variar um pouco nos finais das exibições. De repente, quando ia recolher sua arma mortal, Akabane descobre que na verdade era o braço do monstro disfarçado. Enquanto isso, com o artefato divino em mãos, Suzukiri lamenta a morte do corajoso D, mas promete que nada disso será em vão, porque agora só restam 4 artefatos pro fim da farsa Ranger. Após todo esse evento, no quartel-general da Força Ranger, os guardiões se reúnem no salão do banquete sagrado, cada um com seus representantes júniores: Himura do vermelho, Aizomi do azul, Hisui do verde e Nadeshiko da rosa. A Guardiã Rosa questiona quando foi a última vez que ocorreu o banquete sagrado, mencionando a presença não só dos veteranos do primeiro escalão, mas também dos calouros. Sendo assim, todos planejam uma mudança de membro. De repente, entra na sala a última participante, a caloura do amarelo, Yumeko Suzukiri. O azul repreende o amarelo por não educar sua amante para pedir desculpas quando se atrasar. Então o Suzukiri responde que é o próprio azul que age que nem um adolescente na puberdade por conta da sua parceira presente. O azul se revolta e levanta para cobrar outra postura da mulher. Porém, a Aizomi dá uma cabeçada no chefe e repreende a forma rude como ele trata os outros. O chefe agora se vira contra sua júnior, até que o mascote da Força Ranger, Drag, surge questionando o motivo de todos lutarem contra seus próprios amigos, mas o azul não tá afim desse papinho agora. Finalmente, Sousei Akabane, o guardião vermelho, bota moral na casa e manda a bagunça parar, e depois pergunta pra Suzukiri qual é o procedimento quando fazemos algo de errado. Se contorcendo de ódio por dentro, a caloura amarela pede perdão pelo atraso, então o líder máximo dá início aos trabalhos revelando que estragou tudo. Os outros guardiões se entreolham, confusos, então Akabane explica que seu artefato divino foi roubado. Himura, seu júnior, questiona se é mesmo verdade, então o chefe conta que o lutador que ele matou hoje de manhã deve ter levado. O verde menciona que até esqueceu que os lutadores poderiam trair os Rangers, depois de 13 anos de trabalho conjunto. Os membros questionam onde o lutador poderia ter escondido, enquanto o Suzukiri considera que talvez ele tenha dado para alguém. De toda forma, o vermelho promete lançar o martelo da justiça sobre o infrator depois que eles voltarem a trabalhar com os lutadores. Porém, seu calouro questiona o cargo do veterano depois dele cometer um erro tão estúpido e grave. A Guardiã Rosa tenta intervir, porém Himura mantém sua postura ofensiva, dizendo que os artefatos são o pilar dos Rangers, portanto Akabane deveria renunciar diante de uma falha tão absurda. Só observando, Suzukiri acha graça do papelão daquele calouro, já que foi ele que vazou a informação sobre o artefato divino. Para surpresa de todos, Akabane concorda com seu júnior sobre renunciar, e que pelo senso de justiça e esforço do Himura, ele deveria herdar essa posição. Orgulhoso de si, Himura se diz pronto para assumir essa responsabilidade, prometendo trazer a justiça com toda a sua força. Dito isso, Akabane prensa o garoto na parede pelo pescoço, perguntando que força seria essa. E antes do vermelho dar o último soco no calouro, o verde tenta impedir sem sucesso.
logo a Kabane convida todos a voltarem a comer assim que o problema foi resolvido. Nesse meio tempo, Azou revela para Izumi que tem algo incomodando ele. Então, cenas da morte do D voltam à tona, onde Sakurama apostava na explosão que o lutador sofreu para agir. Analisando o caso com Rikiru, o Azou acredita na pior das hipóteses. O lutador sobreviveu e levou o artefato. Se tiver sido assim, duas coisas podem ter acontecido. Ou ele foi atraído de volta para a fortaleza flutuante, ou o vento levou o monstro para outro canto. Por isso, o Azou vai começar procurando na fortaleza, enquanto Rikiru deve calcular a direção do vento e rastrear o fugitivo. Enquanto isso, D tenta se recuperar depois de ter sido violentamente explodido. Mesmo após ser salvo pelos explosivos da Suzukuri, o artefato divino mostra seu poder ao impedir a regeneração da barriga do lutador. Seja como for, mesmo diante das dificuldades, em momento nenhum ele pensa em abrir mão do seu plano de conquistar o mundo para sua raça. Vendo D se rastejando pela mata, Sakurama carrega ele para um local seguro e afirma estar disposta a ajudar na causa dele. D não acredita e tenta acertar o Ranger com um soco, mas a lesão no seu estômago impede o monstro de qualquer reação efetiva. Então, Sakurama mostra um kit de primeiros socorros, mas como o manual de instruções envolvia a decapitação no processo, D grita que não tá desesperada ao ponto de aceitar a ajuda de um Ranger. Dito isso, ele tenta se virar sozinho, transferindo parte do seu braço para fechar a barriga. E depois de tomar um esporro por estar olhando para as partes mais delicadas do corpo do monstro, o humano se fascina com essa capacidade surreal dele, enquanto D mostra que seu talento vai muito além disso, ao mimetizar um gato no próprio braço. Vaidoso, o lutador manda o garoto fazer um pedido, então Sakurama pede para ele imitar seu rosto, e depois pede uma réplica de máscara de lutador para fingir ser um. D se ofende com isso e questiona se por acaso o humano aguenta ser explodido e sair andando por aí, mas parece que Sakurama não é capaz de fazer isso. Assim, o rapaz tira a máscara e revela que na real gostaria de aprender mais sobre os monstros, porque desde criança ele se empenhou em fazer a coisa certa, como quando salvou um filhote de gato das garras de um corvo. Porém, seu pai ensinou naquela época que os corvos também precisam comer, e que a vida deles também é preciosa. Foi esse senso de justiça que Hibiki Sakurama sempre admirava nos pais e procurava replicar quando mais velho. Há 13 anos atrás, quando a fortaleza flutuante surgiu nos céus de Amanogawa, Hibiki perguntava pro pai se eles vão morrer, mas seus pais respondem que tudo é um presente de Deus, e pode ser que esses aliens tenham vindo para corrigirem os hábitos da humanidade que consomem a terra pela ganância. Mas aqueles que vivem uma vida justa não devem temer. À noite, naquele dia, Sakurama ficava atrás da sua irmã mais velha no treino noturno dela, porque sua missão é proteger quem é precioso para ele, não importa a força do inimigo. A irmã ressalta que essa é a frase do Guardião Vermelho, e que seus pais não deixam eles assistirem ao evento porque é violento. Diante disso, ela fica surpresa pela pequena rebeldia do garotinho, porque ele costuma acreditar em tudo que o pai diz, e de fato, mesmo com suas contradições, Sakurama nunca deixou de acreditar que seus pais estavam certos em tudo. Um dia, quando o garoto assistia aos Guardiões, seu pai desliga a TV por achar que são um bando de selvagens, que provocam essa guerra contra os monstros com seus armamentos e hostilidade. Como não duvidava da moralidade dos progenitores, o pequeno Hibiki aceitava o que eles diziam sem contestar, até que um dia Deus desceu para a igreja dos seus pais, e na crença deles, isso era o sinal de que finalmente suas preces foram ouvidas, e a salvação estava a caminho. Apesar disso, sua irmã tentava impedir o moleque de entrar no salão do culto durante a assembleia, e logo em seguida uma explosão joga toda a sala pelos ares. Quando Hibiki vai ver o que aconteceu, todos os fiéis estavam mortos diante de um monstro disfarçado de Deus, que prometia a salvação a quem demonstrasse fé nele. Nesse instante, o monstro causa outra explosão no recinto, e o pequeno Hibiki consegue se livrar mais uma vez da morte, porém sua irmã acaba presa debaixo dos escombros. O falso Deus pede perdão pelo sofrimento que causou a garota, então promete dar fim à dor dela. Nesse meio tempo, Hibiki tenta imitar seu maior ídolo, o Guardião Vermelho, para salvar sua irmãzinha, mas no fim, todos nós sabemos que não tinha muita esperança. Após Sakurama anunciar o fim da história, D reclama que essa história demorou mais que a trilogia de O Senhor dos Anéis, e que já teria vazado se não tivesse se machucado. O jovem pede desculpas e pergunta o nome verdadeiro do lutador, que afirma que só revela sua identidade por cima do próprio cadáver, lembrando que ele massacrou aquele palhaço fake chamado Tokita. Sakurama fica impressionado e menciona que aquele era o veterano do 3º Esquadrão, simplesmente o 5º membro mais forte do Esquadrão Vermelho. Ao escutar isso, o lutador se enche de vaidade, enquanto o humano reconhece que subestimou o monstro, e os dois entram numa espiral de admiração frenética em cima desse feito surpreendente, até
até que no ápice da euforia, a última declaração do monstro é que ele, o poderoso lutador D, vai derrotar a humanidade. Sendo assim, Sakurama anota o nome do lutador no seu caderninho e pede perdão pelo migué, mas que faria de novo se também fosse para parar essa guerra sem sentido. Em seguida, ele ia pedir um favor pro monstro, porém, Rikiru se aproxima do local, implorando pro maldito monstro aparecer logo, porque ele não aguenta mais ficar coberto de folha. Logo, Sakurama se apresenta como Ranger independente e informa que raptou um lutador, levando o Ranger do Esquadrão Azul pro canto oposto do D. Sakurama gastou o máximo de tempo que podia enrolando o Rikiru, errando os caminhos de propósito, porém o Ranger de Force mostra que não vai tolerar mais erros desse tipo. De repente, o próprio D aparece na frente do seu perseguidor e pergunta se por acaso ele é um veterano, já que é do terceiro escalão, e assim que Rikiru explica que tá um escalão abaixo, D percebe que vai ser moleza acabar com ele, então chama os 3 ali embaixo pra trocação. Rikiru questiona que 3 seriam esses, então D aponta pro fundo e ataca de surpresa quando o Ranger se vira pra olhar. Com a pancada que levou, o Ranger fica magoado por ter sido enganado e começa a chorar, mencionando que o Tokita foi morto por causa de um truque sujo desse tipo. Por isso, ele ativa sua réplica do artefato divino, o Leviatã Dragão Azul, e quando percebe que essas réplicas também são capazes de matar o monstro, D sai vazado dali sem olhar pra trás. Rikiru arremessa os projéteis do artefato enquanto D tenta fugir mesmo ferido, esbravejando contra Suzukiri por não ter contado sobre essa arma na mão dos novatos. De qualquer jeito, ele nota que vai ter que se livrar dessa sozinho, mas o campo de batalha não tá favorável, porque o inimigo devasta tudo à sua volta com aquela arma sinistra. No entanto, o lutador aproveita um momento de distração do oponente para roubar o artefato divino dele, mas ao se preparar para usar o equipamento, ele queima a mão do monstro e obriga ele a largar. Rikiru explica que pegou esse poder emprestado com o Azul, e que o poder desse vínculo é o que faz ele lutar tão bem assim, sempre podendo contar com os veteranos e calouros do seu esquadrão. Rikiru afirma que a união faz a força, enquanto derrete junto da sua foice. Porém, já longe desse discurso mequetrefe, D corria como nunca para salvar sua vida, até que encontra Sakurama no caminho, e após algum tempo, faz ele de refém para exigir o artefato divino do Rikiru. Rikiru considera que eles podem ter trocado de identidade com a habilidade do monstro, mas como não sabe a verdade, ele tenta a única maneira de descobrir ao se aproximar com a réplica na mão. Sakurama alerta que pediu ajuda ao QG, portanto era só aguentar um pouco até a ajuda chegar, e Rikiru sabe que não vai cair bem sacrificar um Ranger para abater o monstro, portanto fica na dúvida enquanto seu corpo inteiro derrete. Logo ele decide deixar o artefato para trás, então D se aproxima lentamente até jogar Sakurama pro lado e tentar pegar a arma. Porém o Ranger do Esquadrão Azul impede com sua massa fervida e derretida do próprio corpo, para logo depois correr em direção à sua réplica. No mesmo instante, D usa seu próprio braço direito de emboscada para atrasar o garoto, e quando ele finalmente chega perto da arma, Sakurama recolhe ela para si, então ele corta o pescoço do D fora e termina a luta, porém seu braço direito se regenerava como o de um monstro. Por fim, o suposto Sakurama agradece pela ajuda do companheiro Ranger, e afirma que esse é o verdadeiro poder do vínculo que ele procurava, emocionando Rikiru. No fim do precipício, o verdadeiro Sakurama recupera aos poucos sua forma enquanto comemora por tudo ter dado certo. Antes de ser resgatado por um helicóptero, ele formava o complô com o monstro que resultaria nessa estratégia louca. Primeiro de tudo, ele corta o próprio braço, para logo depois pedir pro D seguir o plano dele à risca se quiser sobreviver. Então, o lutador afirma que vai destruir a Força Ranger primeiro, enquanto Sakurama responde que vai consertar a Força Ranger antes disso. Enquanto isso, Nadeshiko avisa Suzukiri que os esquadrões rosa e verde vão falar mal do Guardião Vermelho e depois dar uma festa. Por isso, ele convida a representante da equipe amarela. No entanto, Suzukiri responde que vai ter que ficar pra próxima, já que ela vai assistir ao programa de TV que gravou. Dito isso, quando a Ranger Rosa passa pela mulher, Suzukiri diz que sua presença é inútil lá, e que na verdade a Rosa quer o Sakurama. Em resposta, a Rosa alerta que se Suzukiri quiser subir de nível, deveria ser menos antipática. Voltando ao Sakurama, um Ranger independente deseja sorte pro D, que vai pegar seu lugar na sociedade. Ao mesmo tempo, o lutador espera que o humano não morra à toa por aí e coloque ele numa enrascada. Ao chegar de viagem, D reflete sobre como abandonou escolhas e quase perdeu sua vida, mas nem ao menos sabe quem deve derrotar ainda. Ao começar sua vida como Sakurama, ele passa a noite no quarto do homem e percebe o quão barulhento aquele lugar é. Seu disfarce estava perfeito, porém ainda causava dores no monstro. Talvez seja a cicatriz que ficou com o disparo do artefato. Em seguida, D se lembra de Sakurama dizendo que o monstro atacou ele e sua irmã, e era para eles terem morrido com os pais naquele dia. Porém, o Guardião Azul salvou os dois e criou eles depois de se aposentar, como um verdadeiro herói. Essa admiração foi o combustível para Hibiki entrar na Força Ranger. Dito isso,
isso, D ironiza que no final o humano descobriu que tudo não passava de uma mera atuação. De fato, Sakurama queria colocar a boca no trombone ao descobrir isso, mas quando marcou uma reunião com a imprensa, foi atacado por desconhecidos. Por causa desse evento, Sakurama não sabe até que ponto os Rangers estão dispostos a manter seus segredos, e ele acredita que sua irmã possa estar em perigo, caso ele continue investigando. Independente disso, o homem está disposto a abrir mão de tudo em busca desse objetivo. Por isso, até lá, o lutador D precisa ocupar seu lugar na sociedade humana. D comenta que acabar com uma guerra é simples, porque basta acabar com seus inimigos. Como seu líder dizia antigamente, os monstros não têm direito a uma vida plena. Por isso, devem retomar o planeta Terra e viver livremente. Pelo menos esse é o único caminho que D conhece para enfrentar essa situação. Sakurama pergunta o que o monstro pretende fazer depois de derrotar os Rangers e conseguir essa tal de liberdade. Mas a dura verdade é que o lutador não se importa com o que vier depois, porque seu foco total é derrotar os Guardiões do Dragão junto com os Rangers. Logo tentando se adaptar à sua nova rotina cheia de trambolhos que ele nunca viu, o monstro levanta o notebook na tentativa de descobrir que barulhinho é esse dentro do aparelho. De repente, alguém bate forte na porta e assusta o D, que deixa o note cair e quebrar. Nessa hora, ele lembra que o Sakurama tinha descrito sua relação com todos os seus colegas em um computador no quarto, então D viu que tudo foi por água abaixo. Para tentar recuperar os dados, ele implora para um Ranger consertar seu PC. O Ranger até concorda, mas avisa que esse tipo de conserto não é sua especialidade. Para abusar mais um pouco, o falso Sakurama pede pro rapaz dar uma olhada no barulho do quarto dele, e dessa vez o Azul pede um favor em troca disso, dando algumas identidades pro outro distribuir entre os Rangers independentes. Ao sair do escritório do colega, D considera ele gente boa demais para um Ranger, por isso decide aniquilar ele por último durante a revolução. De repente, o outro colega chega parabenizando Sakurama pelo bom trabalho, então ele dá uma olhada rápida nas identidades e vê que era o Yamato. D pergunta pro Yamato quando rola de sair dali, porém o outro explica que isso é impossível quando o treino começa, portanto, é bom se acostumar com a vida subterrânea. Surpreso, D pede para analisar a planta do lugar e descobre que está alojado no ninho do dragão branco. Ele pergunta como faz para conhecer os Guardiões do Dragão, então Yamato explica que a única alternativa para um Ranger independente é vencer as lutas, sobreviver e ser escolhido por algum dos 5 esquadrões. Escutando isso, D fica bolado, achando que Sakurama colocou ele numa patente horrível e distante demais do seu objetivo. Nesse meio tempo, Yamato continua, dizendo que também só é vencer um Ranger, quem sabe até um guardião, e ser bajulado pelas garotas. No entanto, as pessoas preferiram a cabana e destruíram seu sonho em pedacinhos. Sem dar muita bola pro drama do colega, D se pergunta se todos os aprendizes são desse jeito. Então o Ranger chama o suposto Sakurama pro refeitório, onde os outros vão estar. Lá embaixo ele tenta entregar o documento da Angélica e o Kino, mas a garota tá estressada e dispensa qualquer interação. Do outro lado da mesa, Renen Akebayashi reclamava que ficou horrível na foto que tirou. Angélica perde a paciência e sai da mesa, enquanto Angel Sukubo chega e confessa que queria se dar bem com a Ranger que se levantou, mas que certamente não tem jeito, já que as duas são concorrentes. Ainda assim, Renen comenta que apesar do que o Sakurama disse, ele foi o primeiro a derrotar um monstro. Fingindo saber do que se trata, deixa chutar algum assunto qualquer sobre retidão, fazendo as garotas se questionarem o que tá acontecendo. Depois disso, o lutador disfarçado entrega a identidade para outro colega, dessa vez o Soujiro Ichikawa. Ichikawa acha que tá muito novinho nessa foto que eles estão usando, já que ele é um membro antigo da organização e já envelheceu. Ali perto, Tsukasa Shippou chama Sakurama para malhar hoje à noite, mas o lutador recusa. Após isso, D se dirige até outro companheiro para entregar outra identidade. No entanto, quando ele ia passar pro respectivo dono, o garoto quase acerta uma pancada na cara do monstro, deixando claro que ninguém deve se dirigir a ele quando simplesmente tiver vontade. O nome desse Ranger é Kai Shion, que pega sua identidade e sai dali sem dar satisfação pro colega derrubado. D fica irado com o comportamento daquele homem, enquanto o Renen alerta que não é uma boa tentar se aproximar do Kai nesse momento. Ainda por cima, quando o lutador tenta recuperar as outras identidades, mais dois Rangers independentes surgem para tirar uma onda com Sakurama. Eigen Urabi acha que o ruivo tá muito marrento depois que derrotou o lutador, enquanto Hamaru Komuga entrega a ID do seu amigo sem dizer mais nada. Antes de ir embora, Urabi avisa que Sakurama devia parar de inventar por aí que anda conversando com monstros. Nessa hora, D lembra que Sakurama disse que todos os seus colegas são legais, e por isso ele entende melhor o companheiro graças à forma como os outros enxergam ele. Seja como for, o alvo do monstro são os Guardiões do Dragão, por isso ele não pode perder tempo com o peixe pequeno, então parte dali para continuar sua missão. Porém, uma outra colega interrompe ele, portando os mesmos olhos verdes e profundos do Sakurama e usando uma cadeira de rodas. Ligando os pontos, D percebe que a irmã do Ranger, a CC, era Sakurama. Sem saber como agir, o monstro inventa uma desculpa e sai correndo dali. Depois de chegar no seu quarto, D resmunga que o idiota do Hibiki não avisou que sua irmã também era uma Ranger. Nesse meio tempo, alguém batia com força na porta do armário, então o lutador vai abrir bolado da vida e vê que tinha alguém ali dentro, por isso ele toma um susto e volta a correr. Porém, uma mulher sinistra agarra o monstro e reconhece
reconhece ele como Hibiki. D reconhece pelo braço da garota que ela é uma lutadora, e ela pede pro Hibiki libertar ela, porque ela tá cansada de se disfarçar de habitante da superfície. De repente, Cesera bate na porta do quarto, e D salta pra tampar a boca da mulher e inventa pra sua irmã que tá faxinando o quarto. A lutadora fica surpresa com a atitude hostil do Ranger, por isso D fica confuso quanto à relação dessa mulher com o Sakurama. Portanto, ele revela ser um lutador, assim como ela. Então a garota pede perdão por seu comportamento e revela que tem muito tempo que ela tenta fugir desse lugar. Enquanto isso, Cesera não desiste de querer entrar. A prisioneira ressalta que eles estão em vantagem numérica, mas D não pode colocar a irmã do Ranger em perigo. Portanto, pede pra nova companheira se esconder e aguardar o sinal dele. Então ele abre a porta pra Cesera, que pergunta pro irmão se ele tá pronto pra prova final, já que é contra lutadores humildes que não deve dar muito trabalho. Nesse momento, outro barulho acontece no armário. Então D tenta chamar a atenção da Cesera para as maçãs que ela tá carregando, convencendo ela de pegar uma faca emprestada para comer. Com a partida da Ranger, a lutadora se mostra impaciente a não escutar o sinal do companheiro. Então ele tenta administrar as duas mulheres ao mesmo tempo, sem jogar tudo por água abaixo. Cesera volta com a faca e acaba arremessando ela sem querer no armário onde a lutadora tá escondida, tentando cortar uma maçã. Day vai pegar a talher fincada e pede perdão pra parceira, que pergunta se isso é uma emboscada. Feito isso, Cesera finalmente fala o que veio falar e pede pro seu irmão desistir dos Rangers, porque não é um lugar certo pra um pacifista como ele. Antes da resposta, Day ouve mais e mais pancadas no armário, talvez porque a lutadora achou que essa conversa fosse o sinal. Pra sorte do monstro, o celular da garota toca e ela vai atender lá fora, enquanto a lutadora quebra a porta do armário e sai querendo resolver a situação com a Ranger. Mais uma vez, Day pede calma, porque ele acabou de chegar e não sabe como as coisas funcionam por ali. A mulher surta ao ouvir que o monstro chegou recentemente, o que quer dizer que ele é um remanescente e ataca ele, porque ela sente ódio dos lutadores que escolheram ser escravizados há 13 anos atrás, ao invés daqueles que lutaram até o fim contra os Guardiões do Dragão, de onde só a lutadora saiu viva no final. Por dentro, Day reflete que na verdade ele passou por coisas horríveis na fortaleza flutuante, mas ele não tem a intenção de convencer a mulher disso. Portanto, ele levanta e finge concordar com a estratégia dela de atacar os Rangers, desde que a Sombria retome sua face humana. Aproveitando que ela demora para refazer sua face, Day procura por algo nos fundos e encontra uma caixa que vai servir para o seu propósito. Então, quando a lutadora acaba sua transformação, ele corta a cabeça dela e guarda na caixa, no momento em que Cesera volta pro quarto. Por sorte, o Sombrio consegue esconder o corpo no armário a tempo, explicando que a porta tá ruim porque ele colocou muita tralha lá dentro. Feito isso, os dois recomeçam a conversar e a garota chama o irmão para morar com ela de novo, já que é perigoso ficar com os Rangers. Com a cabeça das lutadoras entre os braços, Day explica que chegou ali para lutar, então Cesera puxa a faca e lembra que a Força Ranger não é tão justa quanto Hibiki imagina, porque caso queira um mundo justo, o jovem deve escolher outro caminho fora o que ela escolheu para si. Ainda assim, o falso Hibiki coloca o pulso na lâmina da faca e garante que não vai mais fugir, e que não vai fazer vista grossa pro que os Rangers fazem. A irmã lembra que ele ficar significa ter que enfrentar ela em algum momento. Mais tarde, Nadeshiko pergunta para sua mestra como foi o reencontro com o irmão mais novo dela, já que rapazes dessa idade crescem tanto em pouco tempo. Entretanto, alguma coisa chama a atenção do Júnior Rosa, fazendo ele parar o carro. De volta ao Day, ele promete pra lutadora que vai vencer essa guerra e recuperar a dignidade dos Sombrios, porém a mulher não tá disposta a perdoar o homem pelo que fez. A propósito, ela quer saber se Hibiki tá vivo, e Day responde que aquele sujeito não morre facilmente. Logo vemos que Nadeshiko tinha parado para socorrer uma mulher cercada de homens. A Guardiã Rosa surge na cena e causa um susto inicial, porém um dos homens diz que a Rosa é só um rostinho bonito pros Guardiões e convence os amigos a lutarem contra ela. Então, no mesmo instante, a Rosa prende todos os homens no parquinho, enquanto reflete que Hibiki realmente cresceu bastante. Em uma situação de conflito, Sakurama corre pelo campo de batalha e avista uma mulher com sua filha, então alerta para os seus companheiros que todos devem garantir a segurança dos civis. No entanto, os Rangers já tinham se antecipado e matado a maioria dos monstros da área, porque segundo eles, é mais rápido completar a missão exterminando todos de uma vez. Sakurama não consegue segurar seu descontentamento ao ver aquela cena, e dentro de si ele confessa que mal pode esperar o dia de ter a oportunidade de pular no pescoço dos Guardiões. De repente, um lutador avança sobre Sakurama e ao revidar o ataque, Kaishon interfere e executa o Sombrio de surpresa, fazendo ele e Sakurama cruzarem espadas. Feito isso, o responsável finaliza o treinamento pro exame final, e amanhã será o exame verdadeiro. Ele tira satisfação com Kai, que entrou no seu caminho, dizendo que ele quer levar o crédito de outra pessoa. Então Kai responde que não precisa disso, já que lidera em mortes com folga. Ao voltar pro seu dormitório, tudo que o Sombrio queria era se vingar daquele Ranger. Entrando no assunto, ele pergunta pra XX se ela teve alguma notícia sobre o exame do Sakurama. A garota exige que seu nome verdadeiro não seja dito tão facilmente, enquanto ela insiste que o sucesso deles de derrotar os Rangers passa necessariamente por ser aprovado nessa prova. Em seguida, ele reflete sozinho que esses caras são inconsistentes em termos de força. Na cabeça dele, os Rangers que merecem uma atenção a mais são Ichikawa
Togawa, Yukino, Akebayashi e Urabi, enquanto o resto não é grande coisa. Já quanto ao Kai Shion, ele garante que não vai perder pra esse cara. XX comenta que o lutador pode até se dar bem com esse povo, mas nada disso muda o fato de que eles são monstros. De toda forma, ele sabe muito bem disso, porque durante esses longos 10 anos de humilhação, os habitantes da superfície fizeram questão de lembrar que o lutador é a escória, e por esse motivo todos esses humanos são inimigos dele. No dia seguinte, o exame final tem início, com o responsável dividindo todos em 5 tipos com base no treinamento até ontem. O primeiro será dos especialistas em combate, a equipe rosa. A equipe verde será dos furtivos que atacam os inimigos nas sombras. Os cérebros dos Rangers estarão na equipe amarela, enquanto os especialistas em gestão com visão geral vão formar a equipe azul. Por último, a equipe vermelha será formada pelos especialistas em extermínio de monstros focados no ataque. Ele olha de canto de olho para outro membro da sua equipe e presume que vai ser um X1 para decidir quem passa. Porém, o responsável anuncia que os grupos terão que derrotar 5 monstros, que serão interpretados por Rangers na ativa, e cada um possui uma das 5 chaves de cores diferentes. Aqueles que pegarem uma chave e escaparem do campo poderão ser considerados pelos respectivos esquadrões. Diante disso, Kai e Ellie notam que infelizmente o caminho vai ser o trabalho em equipe. Por fim, o responsável anuncia que os candidatos têm 3 dias, usando como referência um dos confrontos de domingo, e todos estão restritos a 30 minutos por dia. No final do tempo, os sinos serão tocados para sinalizar o fim da batalha. Dito isso, o Ranger Azul anuncia o início da prova. Logo no começo do exame, Kai e Ellie dão instruções diferentes sobre o primeiro passo, e Ellie insiste que eles deveriam primeiro se esconderem para atacar com calma. No entanto, Kai não acha que um Ranger deve se esconder de um monstro, por isso prefere bater de frente com eles. A grande questão é que o Ellie não pode sofrer um único ataque, caso contrário, sua verdadeira identidade será revelada, e por isso ele quer evitar confrontos diretos. Ao contrário dele, Kai Shion afirma que entrou pra Força Ranger para exterminar monstros, e não para ficar de papo torto igual o Sakurama. Sem paciência, Ellie aceita a sugestão do companheiro, porém Kai manda Ellie acordar ele quando encontrar o monstro. Ellie lembra que eles precisam andar em duplas, porém Kai não dá a mínima pra isso. Aliás, ele não dá a mínima pro exame. Na verdade, ele só tá de olho no que tá além desse teste. Ellie dá uma debochada e comenta que Kai quer ser um desses bajulados nos confrontos de domingo, até que ele soa frio ao notar a chegada repentina da Suzukiri. Ela lamenta não ter achado a equipe amarela, mas de qualquer jeito alerta que é um monstro feroz que ataca qualquer um que vê. Nessa hora, as equipes passam a reparar que os atores que interpretam os monstros são Rangers do primeiro escalão. Ellie dá as costas pra Suzukiri, porque precisa encontrar um monstro referente à sua equipe, até que diante dele surge o próprio Shun Tokita, ainda vivo e completamente remendado. Suzukiri comenta que 2 contra 2 parece injusto pros independentes, porém Kai parte pra cima da Ranger amarela de qualquer jeito. De repente, Kurosu surge com um caminhão e atropela o monstro, porém Suzukiri estava mais viva que nunca atrás da equipe amarela, lamentando que não vai poder brincar um pouco com Sakurama. Enquanto isso, a equipe verde se esconde. Ellie vai atrás do palhaço e Kai Shion, que estavam se enfrentando no campo de batalha, até que o vermelho de terceiro escalão é desarmado. Então, Kai debocha do fato de Tokita ter sido espancado e humilhado por um mero lutador, por isso é a desonra dos Rangers. Ele ataca o rival ao dizer isso, porém Tokita reage e acerta Kai inúmeras vezes com força, incapacitando o Ranger independente. Sakurama chega nessa hora e vê a situação lamentável do parceiro, enquanto o monstro da prova diz que não precisam ligar pra ele, afinal ele tá ferido e indefeso. Apesar disso, Tokita faz questão de ressaltar que nesse ritmo os candidatos vão perder feio. O falso Sakurama fica parado olhando o Ranger, sem saber o que fazer, e o inimigo comenta que esse comportamento lembra da última vez que eles brincaram no orfanato, e parece que o garotinho que só pensava em ser herói finalmente cresceu. Ellie dá uma olhada de novo no Kai e percebe que vai ter que lidar sozinho com essa luta, mas ele ainda não pode ser atingido para não ser descoberto. Se lembrando da conversa com Sakurama, Ellie tinha ganhado uma arma dos Rangers feita pelo Esquadrão Amarelo, chamado Dispositivo do Dragão. Como só tinha lembranças ruins com aquilo, Ellie tentou quebrar o negócio, mas agora ele tinha o dispositivo em mãos e usava contra o Ranger Vermelho, que revidava na mesma moeda. No entanto, para surpresa de todos, Kai reage e ataca Tokita mais uma vez, travando um novo duelo de espadas laser. Tokita leva vantagem de novo, enquanto Ellie nota um extintor de incêndio numa das colunas e atira no inimigo para distrair ele, e em seguida acerta o extintor. Com a fumaça cobrindo todo o recinto, Ellie chama Kai para recuar e se reorganizar, porém o Ranger ferido se recusa a aceitar ordens, ainda mais porque precisa continuar se quiser ganhar um cargo oficial. Caso contrário, ele não vai conseguir derrotar aquele monstro. Ellie não sabe que monstro seria esse, porém
porém Kai não tá afim de conversa, então se solta do companheiro e parte pra cima do inimigo. Subitamente, Ellie tem a lembrança de estar ouvindo rádio com um colega na fortaleza flutuante, por isso dá um breve sorriso. Então, ele tenta chamar Kai uma última vez pra recuar, porém como o garoto insiste na sua tentativa de ataque, Ellie sai correndo e diz que o Kai pode fazer o que quiser, afinal de contas ele nem se importa com o companheiro. Feito isso, os dois Rangers entram em duelo, e Tokita continua levando vantagem e desprezando as chances do candidato passar no exame. Usando seu dispositivo, o palhaço quase acerta o Kai, e no final dispara num carro que explode e isola o Independente, ainda mais ferido. Dessa vez, o vermelho se aproxima do candidato com toda a liberdade e começa a chutar a cara dele, querendo saber onde que tá toda aquela marra de agora a pouco. Enquanto isso, uma van se aproxima em alta velocidade, junto de outro indivíduo. Kai se levanta de novo, mesmo quase sem forças, e Tokita ia acabar com ele. Porém a van chega atropelando tudo e acabando com os planos do monstro vermelho. Com isso ele resmunga que a Hisui, a Júnior Verde, atrapalhou ele. Porém a Verde argumenta que o cara do Tokita ficou na frente, então foi limpado. Logo atrás a equipe Verde ainda continua escondida, enquanto Ellie questiona se o Tokita não vai voltar pro seu papel de monstro, porque o monstro não diria isso. Afinal, o que importa no final do dia é que você venceu, não importa como, porque todo vencedor é perdoado. E os perdedores viram pó. Kanon Hisui tá de saco cheio, porque só queria ir pra casa, mas tem que lidar com aqueles dois ainda. Tokita pergunta o que o Sakurama vai fazer diante de dois atores monstros, que por acaso são 100 vezes piores que os reais. Porém o L não parece apavorado em nenhum momento e se junta à equipe verde para lutar contra os rivais. Angel Kusubo estava gravemente ferida e parecia que não ia aguentar em combate por muito tempo, mas ela se recusa a desistir. Por algum motivo, L pergunta um por um para os companheiros se eles sabem desenhar. Os dois homens dizem que são 0 à esquerda, e por último ele pergunta para a mulher do grupo. Nesse meio tempo, Hisui comenta com Tokita que ele deu sorte, porque é do 3º escalão e não vai precisar repetir essa porcaria ano que vem, mas ele garante que até lá já estará na primeira prateleira. Em seguida, os candidatos explodem mais 2 extintores, cobrindo de novo o entorno de fumaça e fazendo os veteranos perderem ainda mais a paciência. No meio da penumbra, Hisui acaba atacando Tokita sem querer, mostrando que de fato eles não fazem ideia de onde seus alvos estão. Um pouco mais pra frente é a vez do vermelho atacar a verde, mas um sorriso de canto de boca do palhaço mostra que talvez não tenha sido sem intenção. Um pouco mais cedo, o Angel disse que não era boa com desenho, mas ele considera aquilo uma ótima tentativa, visto que eles estão no meio da fumaça. Então ela pergunta o que Sakurama vai fazer com o desenho daqueles dois irmãos. Voltando ao agora, o suposto Tokita tenta acertar Hisui mais uma vez, e dessa vez a Júnior Verde perde a paciência e revida. Tokita não faz ideia do que a mulher tá fazendo, mas ela tá determinada a se vingar da atitude do seu inferior. Nesse meio tempo, Ellie vira o jogo e dessa vez pede pro Kai ficar no canto e não atrapalhar ele, e o Ranger até tenta ficar bravo, mas não tem condições nem disso. Ellie finaliza dizendo que também não luta ao lado de ninguém, ainda mais com fracotes como o Kai. Voltando pro meio da fumaça, Tokita tinha sofrido uma punição da Júnior Verde e agora estava ferido, então Ellie aproveita e acerta ele com um disparo, focando no lado esquerdo do alvo, por onde ele não consegue enxergar. O Ranger vermelho se esforça para não ficar em desvantagem e consegue se aproximar de novo do adversário, porém Ellie foge de novo para as sombras e começa a dizer pro Kai ficar de fora da luta, porque ele vai ficar bem sozinho, provocando o parceiro de equipe a reagir. Então, quando Tokita pensa que achou Sakurama, um novo extintor estava destruído no chão, e as memórias do L recordavam do rádio, onde 2 pessoas agiam de forma contrária ao que era ordenado. Com isso na cabeça, ele percebeu que Kai tem essa mesma mentalidade, então colocou o Ranger de volta para a luta ao dizer que ele não deve fazer isso. Com vantagem numérica, a equipe vermelha começa a virar a luta, até que Hisui ressurge e termina sua vingança contra Tokita, derrotando ele facilmente. Em seguida, ele faz o mesmo com o Kai, e ele percebe que agora não tem saída. A garota parte para cima do falso Ranger e quase acaba com ele, porém Ichikawa consegue evitar o pior, e Angel se reúne à reação, derrubando a Júnior Verde. Então, ele aproveita que a equipe verde se juntou de novo contra o monstro deles, e volta sua atenção pro Tokita. Ao mesmo tempo, Kai se recupera e agarra as pernas do monstro vermelho, dando margem pro lutador acertar um golpe em cheio no seu inimigo. Tokita reclama que na cabeça não conta, porém ele não dá a mínima. No entanto, o sino toca e decreta o fim do primeiro dia de exame, deixando o momento final para depois. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!